Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Com quase 70 anos de idade, a consolidação das leis do trabalho está sempre em pauta. Dividida entre os que dizem que ela está ultrapassada e os seus defensores, a flexibilização da CLT volta como assunto preferido entre trabalhadores, empresários e o próprio governo. A proposta do anteprojeto, que prevê que o negociado prevaleça sobre o legislado, está em análise na Casa Civil e o Congresso já se prepara para debater o assunto. Para tratar da polêmica, fizemos uma série de 3 entrevistas, ouvindo a opinião dos trabalhadores, dos empregadores e da Justiça do Trabalho. A última é com o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, FESESC, Francisco Alano. Muito bem, presidente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, há tempos se discute essa questão da flexibilização da CLT. Começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, depois passou pelo governo Lula, ficou em banho-maria e agora retoma essa discussão com maior força no governo Dilma. E um dos pontos principais que trata da criação do acordo coletivo especial, ele tem em resumo o seguinte significado: permite que os acordos feitos por sindicatos e comissões diretamente com os patrões prevaleçam sobre o que diz a própria CLT, ou seja, o negociado acima do legislado. Eu pergunto, essa questão pode dar certo do ponto de vista dos trabalhadores? Não, veja que essa questão ela está em pauta permanente do lado dos empresários, na medida em que eles acusam a CLT de que ela, ou a legislação trabalhista, que ela gera muitos custos, isso encarece o preço dos produtos e, consequentemente, há uma dificuldade de concorrer a nível internacional, principalmente naqueles produtos de exportação. Sim. Ou seja, já em 1998, o José Pastore, junto com a CNI, elaborou inclusive um vídeo, né, com vários pontos, vários fundamentos no sentido, defendendo de que a CLT deveria ser modificada, a organização sindical da mesma forma, ou seja, possibilitar a criação de sindicato por empresa e até por função. Essa era a posição do José Pastore. Certo. E principalmente defendendo a flexibilização da legislação trabalhista. E aí ele caminha, quer dizer, com o raciocínio dele no sentido de reduzir custos e propondo estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado. Nós somos totalmente contrários a essa linha de raciocínio, né, porque primeiro que nós entendemos que o custo, né, do trabalho no Brasil é um dos mais baixos do mundo. É só fazer um comparativo, ou seja, o metalúrgico alemão, ele recebe hoje em média $25 por hora, com todos os encargos. Aqui no Brasil, a média não chega a $5 por hora. Ou seja, então, o nosso custo é um dos mais baratos, o nosso salário é um dos mais baixos do mundo, e, portanto, o custo da mão de obra no Brasil é muito baixo. Então, essa história de que nós não somos competitivos é uma falácia? É uma falácia, eu não tenho dúvida disso. Até porque no Brasil nós não temos garantia de emprego, ou seja, a empresa demite como bem entende. Ou seja, se você tem um fundo de garantia, paga o fundo de garantia, aquela multa que é irrisória e está resolvido o problema. Então, voltando à tua pergunta, nós entendemos de que no Brasil, tu flexibilizar a legislação trabalhista estabelecendo um negociado sobre o legislado, claro que estabelecerá um grande prejuízo para os trabalhadores. Ou seja, é diferente, né? É só fazer um comparativo, é diferente nós compararmos os sindicatos metalúrgicos São Bernardo, que é a entidade que está propondo essa possibilidade de o contrato especial por empresa e tal, diferentemente do comércio de Florianópolis, por exemplo. Só uma empresa de São Bernardo, a Volkswagen, tem o número de trabalhadores equivalente a todos os comerciários de Florianópolis. Ou seja, lá, fechando um portão, ou seja, portão de entrada e saída dos trabalhadores, tu já faz uma greve monumental.
aqui em Florianópolis, para parar uma empresa, como nós fizemos agora recentemente, ou seja, para parar uma empresa, fazer uma greve em determinada empresa do comércio, chega a ser um milagre. Porque nós temos aqui em Florianópolis mais de 4.000 empresas do comércio, só em Florianópolis. Então imagina estabelecer o negociado sobre o legislado numa categoria como nós temos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, significa de que nós vamos abrir a porteira, ou seja, o que vai proliferar de acordos retirando o direito dos trabalhadores vai ser um negócio fantástico, ou seja, o prejuízo para os trabalhadores será imenso. Então já fizemos esse debate junto com os metalúrgicos São Bernardo, ou seja, a realidade deles é totalmente diferente da realidade das demais categorias no Brasil inteiro, ou seja, aplica-se essa proposta para os comerciários, aplica para os trabalhadores em hotéis, restaurantes e bares similares, aplica essa proposta também na construção civil, ou seja, na prestação de serviço da maneira geral. Ela é totalmente inviável. E o posicionamento das centrais sindicais, como a CUT, por exemplo? Olha, eu ainda conversei e participei de algumas reuniões da CUT, conversei também recentemente com dirigentes da CUT Nacional. Tem alguns dirigentes da CUT Nacional que defendem essa posição, inclusive dirigentes da CUT Nacional, que são do Sindicato Metalúrgico São Bernardo, Sindicato dos Bancários de São Paulo, que também defende essa posição, mas a CUT Nacional ainda não tem uma definição de direção nem de plenário e nem de congresso. Porque são posições isoladas de dirigentes da central sindical e principalmente por conta do poder que tem o Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que são sindicatos poderosos por conta de representam um número muito pequeno de empresas e num volume muito grande de trabalhadores. Eles não estão pautando o governo? Como? Eles não estão pautando o governo? Estão. E pelo menos estão tentando pautar o governo, ou seja, nós temos feito conversas também no Ministério Institucional, Casa Civil, no sentido de não permitir de que esse projeto caminhe, tendo em vista de que ele representa esse grande prejuízo para os trabalhadores e por conta de alguns aspectos na relação de trabalho. Quando os empresários dizem de que a CLT está ultrapassada, de que a CLT tem lacunas, e na nossa avaliação não é verdade isso, ou seja, a nossa legislação trabalhista é uma das legislações mais perfeitas do mundo. Ou seja, são poucos os países em que nós temos férias de 30 dias, mais um terço de abono sobre as férias. Regulamenta jornada de trabalho, hora extra, repouso semanal remunerado, ou seja, praticamente tudo está regulamentado na CLT, e por esse motivo. E as lacunas que nós entendemos que ainda estão por ser regulamentadas é a garantia de emprego, por exemplo. Certo. Ou seja, a garantia de emprego, a organização por local de trabalho. Ou seja, é possível fazer uma discussão de negociação entre trabalhadores e empresas em determinadas empresas? Vamos primeiro estabelecer a garantia de emprego, estabelecido na Constituição Federal, estabelecido pela OIT. Vamos estabelecer organização por local de trabalho com garantia de emprego. Ou seja, a partir dessa garantia dos trabalhadores, é possível se pensar em estabelecer uma outra relação de trabalho. Agora, tu estabelecer o negociado sobre o legislado, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma garantia de organização por local de trabalho, é suicídio. Certo. É suicídio. Então, é por isso que nós temos entendido de que, primeiro, a necessidade desses avanços. Nesse caso, a lacuna existe. Ou seja, não sei porquê, o Fernando Henrique Cardoso, na época do governo dele, ele acabou estabelecendo, ou seja, garantindo a instituição
do 158, que é a garantia de emprego garantido pela OIT. Em seguida ele revogou e infelizmente o Lula, no seu governo, acabou não implementando, ou seja, a linha de raciocínio do Lula é que essas questões têm que ser resolvidas do movimento sindical de trabalhadores com o movimento sindical dos empresários, ou seja, nem o movimento sindical se entendeu nessa direção, nem o movimento sindical tem determinadas questões, como organização sindical, por exemplo. Você se criou um fórum nacional com debates no Brasil inteiro e quando se encaminhou o projeto, não andou, porque as centrais sindicais acabaram, ou seja, não teve o consenso, né, das entidades sindicais no sentido de implementar, ou pelo menos aprofundar o debate sobre uma outra forma de organização. Muito bem, presidente Alano, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.